Deus nunca foi dado por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse mesmo ensino. Amém? Vamos repetir o versículo 16, né? O versículo 16 diz: porque pronto, amém. Todos nós temos recebido graça sobre graça. Graça, meus irmãos, é um favor imerecido. Graça é algo que nós não merecemos e que Deus ele nos dá. Tudo que nós recebemos é pela graça dele. Então, quer dizer, muitas coisas dependem do nosso ponto de vista. Muitas coisas dependem de como nós vemos. Então, cada ponto de vista, ele tem um ponto diferente, né? Se eu dissesse assim agora, desse uma folha de papel a cada um, nós vamos desenhar este arranjo como nós estamos vendo. Ele ia ter vários ângulos, porque são vários pontos de vista. Maria Costa ali não está vendo como eu estou vendo, não está vendo o que eu estou vendo. Então, muitas vezes nós olhamos a mesma coisa e vemos de forma diferente. Então, a minha pergunta é: como você vê a sua vida? Né? Como eu vejo a minha vida? Muitas vezes eu não vejo a minha vida da forma como você vê. Como olhamos para os nossos problemas? Como você tem olhado o seu problema? Como você vê as pessoas? A graça é como um óculos. A graça de Deus é como um óculos. Observe que ele nos abre a visão para a realidade, né? Eu quero dizer que uma realidade não humana, mas de acordo com a ótica de Deus. A graça é assim, ela nos mostra como é a graça de Deus, o que a graça de Deus é para nós. Então precisamos aprender a olhar, queridos irmãos, com a ótica da graça de Deus. É preciso olhar para as pessoas. Muitas vezes nós não temos olhado para as pessoas com a ótica da graça de Deus. Então, queridos irmãos, a graça de Deus nos permite sonhar com um futuro melhor. E tem muitas pessoas que não estão mais sonhando. Então, com um pequeno barquinho na imensidão do mar, a graça de Deus, ela nos faz nos ver pequeninos, né? Imagine um barquinho em meio à imensidão do mar. E aí nós não conseguimos visualizar, mas Deus, ele consegue nos visualizar com base em meio à imensidão do mar. Então, o tema da mensagem desta manhã é a graça de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre a graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? Primeiro eu quero dizer que a graça de Deus, ela é gratuita. A graça é de graça. Observe que Romanos, capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, assim sendo, isso é óbvio e é redundante. Observe que se é graça, automaticamente tem que ser de graça, mas não esqueça que da gratuidade de Deus é para conosco. A gratuidade de Deus é para com aqueles que temem e amam a Ele. Tudo que Deus faz é graça, por todas as pessoas, por amor e misericórdia. Então, a graça, ela é gratuita, porque é por misericórdia que Deus nos abençoa. Quando aprendemos a ver a vida pelos olhos da graça de Deus, passamos a fazer coisas que as pessoas, sem buscar nada em troca, sem expectativa e sem recompensa. Você passa a abençoar o outro sem esperar nada dele, porque é assim que Deus nos abençoa. A ótica de Deus é assim. Muitas vezes, quando nós fazemos algo por alguém, quando nós abençoamos alguém, a gente abençoa no intuito de querer algo em troca. E Jesus, ele quando veio, nós não temos nada para dar a ele. Ele veio simplesmente por altruísmo, por amor, e ele se entregou. Então foi algo de graça. Então, queridos irmãos, sem
expectativa e sem recompensa. Então, quando nós fazemos algo por alguém que não esperamos nada, não esperamos algo, nós estamos fazendo pela ótica de Deus, sem busca de interesses, sem interesses próprios. Segunda coisa que a graça é, queridos irmãos, a graça ela é viva. A graça de Deus não é algo morto, não é algo parado. Salmos 63, versículo 3, diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Observe, é melhor do que a vida, a graça de Deus, é o que o salmista fala, né? Então, os lábios deles louvavam a Deus, porque Deus é bondoso, né? Então, observe que a vida é um dom gratuito de Deus. O que eu estou usando aqui é de graça. Deus não me cobrou nada para me dar a vida, mas observe que a graça de Deus se manifesta em cada suspiro que damos. Cada suspiro, quando a gente faz e respiramos, isso é graça de Deus, porque nós não merecemos, mas Deus ele é bom, então nos permite viver, nos dar a graça de Deus. Então, quando acordamos ou dormimos, tudo é pela graça de Deus, porque quando a gente deita para dormir, queridos irmãos, nós não temos certeza se vamos acordar, ninguém tem, e nós não temos essa segurança, mas é a graça de Deus sobre nós que nos garante isso. Então, o amor de Deus se manifestou em todas as espécies de seres vivos, meu irmão, para revelar a sua grandeza e perfeição. Quando a gente olha para a natureza, nós olhamos para os pássaros, a gente vê a grandeza de Deus, vemos o amor de Deus. Então, olhar pela graça de Deus é ver que estamos vivos por permissão do Senhor, e que a vida que agora temos, perfeita, pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus, a sua casa pertence a Deus, o seu intelecto pertence a Deus, tudo é dele, nós não temos nada. Então, queridos irmãos, pertencer, por isso é preciso aproveitar cada momento. Às vezes as pessoas não têm aproveitado, muitos têm jogado a sua vida fora, tem desperdiçado a sua vida, não tem aproveitado adequadamente, porque a vida é o bem mais precioso que nós temos, e alguns estão jogando sua vida fora. A terceira coisa que a graça é para todos. A graça não é para algum. A graça de Deus não é para alguns de ponta de dedo, não. E a minha graça é para fulano, não é para Beltrano. Então, Tito 2,11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos. Então é uma graça salvadora, é a graça da morte de Jesus. Então a graça de Deus é inclusiva, não é uma graça exclusiva. Então a graça de Deus é para todos, aqueles que estão lá fora, aqueles que vivem longe dele, pertence à graça de Deus, pertence a ele também. Então, se Deus fosse usar qualquer outro critério que não fosse a graça divina, alguém poderia ser excluído, alguns seriam excluídos, ou melhor dizendo, muitos seriam excluídos, se Deus fosse dizer: não, olha, fulano não me serve, minha graça não é para ele. Mas não é assim. A graça de Deus alcança a todos, mas Deus, em sua infinita graça, não exclui ninguém, por pior que a pessoa seja, por pior elemento que seja, por pior criatura que seja, a graça de Deus alcança ele também. Eu quero dizer que através da graça podemos encarar as pessoas não com olhar de superioridade, não se sentindo melhor ou com inferioridade, mas iguais diante do amor de Deus. Então, com isso eu quero dizer que nós não somos melhores do que ninguém, porque servimos a Ele. Nós somos iguais a todas as pessoas, com uma diferença, né? Que a gente serve a Deus. Então, queridos irmãos, Efésios, né? A graça de Deus, ela é rica também. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Aqui Ele não está falando em riquezas materiais, porque o objetivo de Deus não é me botar em uma mansão, né? Uma mansão terrena. Esse não é o propósito de Deus. Ou seja, tem tudo, nós já temos tudo que precisamos na nossa casinha,
na nossa casa humilde, na nossa casa simples, na nossa casa pequena, nós temos tudo que nós precisamos. Estamos aqui, respirando. Então muitas pessoas só se realizam se tiver uma mansão, se tiver uma casa com 5, 6 quartos, né? Com não sei quantas suítes, com não sei quanto lavabo, com isso e aquilo, mas são pessoas que só se satisfazem com coisas materiais. Mas essa riqueza, né? Como aqui diz, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Então, a bondade dele conosco foi Jesus vindo morrer. A riqueza foi essa, ele se entregando. Então, não riqueza monetária, mas de valores que nos realizam plenamente, porque a graça de Deus sou realizado plenamente. Tenho certeza que os irmãos também são realizados plenamente, porque a graça de Deus está sobre os irmãos. Então, tudo que temos foi Deus que nos permitiu ter. Então temos que estar felizes com aquilo que Deus nos deu, com o mínimo, né? Com uma casinha pequena, com tanto que nós temos. O Deus não vai nos deixar morar debaixo da ponte, né? Eu tenho certeza disso, que o servo fiel a ele, se você vê alguém morando debaixo de uma ponte, ou alguém morando na rua, é porque tem alguma coisa de errado, porque o nosso Deus, segundo a sua misericórdia, ele, no mínimo, ele vai nos dar um cantinho, uma casinha, por menor que seja, contanto que possa botar uma cama, possa botar um fogão, né? Possa botar um banheiro, mas porque não é isso que nós buscamos, não é mansão materiais. A nossa mansão já está preparada, como ele diz em João 14, né? Diz: vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Onde é que Jesus mora? Mora num palácio, porque ele é o Senhor, ele é o Deus. Então com isso ele está dizendo que nós moraremos em um palácio também. O meu palácio, o nosso palácio é no céu, meu irmão. Eu não quero palácio na terra, eu quero morar nas mansões celestiais, porque é isso que vai nos fazer feliz, é as mansões celestiais. Então quando usamos, né, quando usamos o que temos pela graça de Deus, e reconhecemos que tudo que podemos fazer é fruto da sua graça, surte resultado. Quando você usa tudo que você tem para a graça de Deus, para Ele, então, conforme e feliz em todas as situações, porque nos transforma em pessoas felizes. Observe que a graça de Deus também é suficiente, né? Então, quer dizer, como eu disse, é rica, então a graça dele é suficiente. Então, o que ele me dá é suficiente. O que eu tenho é o bastante. Eu não quero mais do que o que ele tem me dado, porque o que ele tem me dado tem servido, tem sido útil para minhas necessidades. E a graça dele é suficiente. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz: então ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Observe que é o que Paulo está dizendo, né? Que ele se gloria naquilo que ele tem, nas fraquezas dele, porque Deus, o poder de Deus só vai se estabelecer, né? Porque Deus, ele capacita os incapacitados. Então, se alguém chega no reino de Deus, já sei tudo, eu já tenho capacidade de fazer qualquer coisa, Deus não precisa fazer nada nele. Mas quando nós dizemos: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sei nada, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí o poder de Deus se estabelece na nossa vida. Então a graça de Deus, meus irmãos, nunca vai acabar, ela é suficiente, ela nos acompanhará até o final, ela é suficiente, o bastante e necessário para tudo aquilo que precisamos. Aquilo que eu tenho é suficiente para mim caminhar até o final, até o último dia, até o último suspiro, porque a graça é suficiente. Então, principalmente em momento da dor, sabemos que a graça supera todas as dificuldades, porque é por causa da graça de Deus que nós superamos a tristeza, superamos as dores. Então, ao enfrentar uma dificuldade, nós sentimos a força especial da graça de Deus superando as limitações humanas. Então muitas vezes a gente não diz assim: eu não vou conseguir, Senhor, eu não estou mais suportando. Aí a graça de Deus entra e aí nos dá força e restaura a nossa força. Então a graça de Deus nos satisfaz plenamente em qualquer circunstância. Então a graça de Deus, meus irmãos, é suficiente.
E em sétimo lugar, a graça de Deus é multiforme. Observe que 1 Pedro 4,10, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com o bom e dispensão da multiforme graça de Deus. Observe, queridos irmãos, que cada um aqui, Deus deu um dom. Deus deu um dom a você. Você tem um dom, cada um aqui tem um dom. E observe que ele diz que é para a gente usar, né? Servir ao Senhor, cada um conforme o dom que recebeu. Eu tenho que servir a Deus com o dom que Deus me deu. Eu não posso servir a Deus com o dom que Deus deu a Edna. Nem Edna pode servir a Deus com o dom que Deus deu a Sueli. Nem Sueli pode servir a Deus com o dom que Ele deu a Maria Gilda. Então cada um tem o seu dom. E todos têm sido úteis. A gente observa que todos têm sido úteis nesse lugar. Deus tem usado cada um de alguma forma. Então Deus, Ele é criativo e faz cada coisa sendo única. Então cada um aqui é único. O dom, cada um tem o seu dom. Então a diversidade da natureza é prova disso. Observe que a prova disso é que Deus, Ele usa cada um aqui para uma coisa, senão um só faria tudo. Um só faria tudo, e não é assim. Cada um tem uma capacidade, né, de fazer. Imagine se eu chegar aqui de manhã, eu posso até chegar aqui de manhã e dizer: hoje eu vou ensinar na escola bíblica dominical, hoje eu vou dirigir o louvor, hoje eu vou pregar, eu vou orar, vou fazer tudo. Quando terminar o culto, eu vou estar acabado, não vou conseguir dar mais uma palavra. Talvez tenha que esperar para descansar. Por quê? Porque Deus deu capacidade a todos. Não é para um fazer tudo, não é para sobrecarregar, então outros têm capacidade de fazer também. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que às vezes queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que fez com outras pessoas. Eu quero ser igual a Edna, eu quero ser igual a Sandra, eu quero ser igual a Jorge. Não pode, cada um é individual, cada um é único, e Deus usa cada um da forma como Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Mas Deus não fez igual, ninguém é igual aqui, todo mundo é diferente, cada um é de uma forma. Então Ele faz sempre cada um melhor naquilo que vai fazer. Eu sou bom no que eu faço, Jorge é bom no que ele faz, Sueli é bom no que ela faz, irmão Milton é bom no que faz. Então cada um aqui é bom na sua área, porque Deus, Ele transforma, é Deus que faz. Então, olhando, queridos irmãos, pela ótica da graça, aceitemos as diferenças das pessoas. Cada um é de um jeito. Se você observar bem, for falar com a irmã Eurides, de uma forma, aí conversa com ela de um jeito. Se for falar com a irmã dela, ela já vai ser de outra forma. São filhas da mesma mãe e do meu pai, mas cada pessoa é de um jeito, cada um tem o seu dom. Deus, Ele separou cada um para uma coisa, e a gente tem que procurar, mas só que nós temos que procurar nos dedicar naquilo que Deus nos capacitou, procurar se aperfeiçoar, queridos irmãos. Então passamos a ver nossos próprios erros e destacar as qualidades do próximo. Quando nós olhamos com a ótica de Deus, Deus nos mostra: Edson, você precisa melhorar nisso. E aí eu começo a ver os meus erros, e eu sei aonde eu preciso melhorar. Então, porque a graça de Deus, meus irmãos, ela é suficiente para cada um de nós. Em oitavo lugar, a graça de Deus é superabundante. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus é superabundante, glória a Deus por isso. Ruim seria aonde superabunda o pecado, abunda a graça. Não, é o contrário, meus irmãos. Então 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 e 14, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em todo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Então Deus é maior do que todo o universo, Ele é maior do que tudo. Então a graça transborda incessantemente sobre nós, e ela nunca acaba. Ela vai nos acompanhar até o final das nossas vidas, até o último dia. A graça de Deus vai estar sobre nós. A graça, meus irmãos, ela é infinita, porque a graça vem de Deus, e tudo aquilo que vem de Deus, queridos irmãos, é bom e é abundante. Então não há limites para o amor de Deus, porque a Bíblia diz que
vai passar todas as coisas, mas o amor dele não vai passar. Então, o amor dele é de graça. Quer dizer que quando pensamos que está quase no fim, Deus renova tudo e remove de novo, nos dando a oportunidade de realizar novas coisas. E o nosso Deus é assim. A obra dele, né? Então, a graça dele é superabundante. Eu quero dizer que a paciência, né? E o amor humano se esgotam facilmente. A nossa paciência e o nosso amor muitas vezes se esgota com muita facilidade, mas a graça de Deus se aumenta a cada instante. Às vezes está falando até com a nossa mãe, que é idosa ali, está perguntando uma coisa ali, e aí a gente responde agora, daqui a pouco pergunta a mesma coisa de novo, a gente já quer estourar. Mas quando ele diz, Senhor, me dá paciência, aí ele dá paciência para a gente responder 10 vezes a mesma coisa, porque essa é a graça de Deus. Então, por isso, através do olhar da graça, somos renovados, nosso afeto pelas pessoas a cada dia. E em nono lugar, a graça de Deus também nos justifica. Tito, capítulo 3, versículo 7, diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha, a graça nos justifica. Justifica o que, pastor? O nosso pecado, o nosso erro. Observe que Jesus, ele morreu para nos perdoar gratuitamente por amor. Foi por amor. Então, a graça de Deus nos justifica. Então, a morte de Jesus, né, que foi a morte dele na cruz, que nos justifica, então, de nossos pecados, e nos tornamos justos perante Deus. Por quê? Por causa da graça, da morte de Jesus. Então, a justiça humana não apaga o erro, a minha justiça não apaga o meu erro, apenas me condena, porque a minha justiça não tem nada a ver, né? A justiça dele, então a justiça de Deus, purifica o pecador, fazendo voltar a ser limpo como antes de cometer o pecado, nos faz voltar a ser como éramos antes de cometermos pecado, antes de sermos condenados. Então a graça de Deus tem a capacidade de fazer isso. Então, quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, né? Que às vezes conhecemos, aprendemos a perdoar as pessoas e não cobrar seus erros, mas isso só com a graça de Deus. Observe que o mundo, né, tem o costume de dizer, depois que roubou, matou, fez isso, fez aquilo, hoje é crente, está salvo, porque o mundo não entende a graça de Deus, não entende o amor de Deus, não compreende essa graça que é suficiente, essa graça que é eterna. Então, a graça nos permite esquecer de algum feito de ruim para nós. Ele nos permite que Deus nos capacita, e a graça de Deus também nos capacita, né? Vamos ver Romanos capítulo 12, versículo 6, diz, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da vossa fé. Observe que Deus não chama capacitados, Deus não chama bons, né? Deus chama aqueles que não têm capacidade nenhuma e capacita. Então a graça, né, nos capacita, está dando talentos e capacidades, são dons de graça para todas as pessoas. Então ele capacita a todos, por mais ignorante que seja. Muitas vezes, queridos irmãos, nós quando pegamos ônibus, né, no ônibus às vezes tem uns caras pregando o evangelho lá, né? Às vezes não sabe falar direito, mas só que a palavra, que você vê que Deus usa eles poderosamente. Muitas pessoas ficam assim atentos para ouvir, e estão ouvindo, e a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então o que é que Deus faz? Deus capacita os incapacitados. Às vezes não sabe nem escrever nem ler, mas trabalha com um versículo só, aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, grava o versículo, e através daquele versículo Deus usa aquela pessoa poderosamente. Então usa com ferramenta. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que a graça de Deus capacita. Muitas vezes não precisa ser um doutor, não precisa ter formação superior, não precisa ter segundo grau completo, porque Deus, ele, quando pega o homem incapacitado, ele capacita para pregar a palavra dele. Quando recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita
capacita com dons espirituais que não são habilidades humanas. Então não depende da formação acadêmica, não depende, porque o Espírito Santo ele é especial, ele capacita aqueles que não têm capacidade nenhuma. Então tudo que fazemos para Deus é parte da sua graça. Deus usa independente da capacidade. Se Deus nos chama para exercer o ministério em sua obra, creia que Ele nos capacitará, Ele nos dará força, coragem e entendimento para fazer o trabalho. E, queridos irmãos, a graça também ela cresce. A graça ela cresce. A graça ela cresce em nós. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Ele seja a glória, tanto agora, no dia eterno. Então tudo que Deus faz permanece e aumenta. Observe que na proporção que você vai pregando o Evangelho, você vai começando, Deus começa a te usar de forma maravilhosa. Deus começa a te usar poderosamente. Então o que o homem tem feito, né? Tem início e tem fim, mas o que Deus faz não tem fim, é para sempre. Eu quero dizer que a graça começa bem e termina melhor ainda. É isso, a graça de Deus ela cresce em nós. A cada dia que nos dedicamos mais a essa palavra, a cada dia mais Deus vai nos usando. Eu quero dizer que precisamos crescer nessa graça, que Deus quer aumentar o nosso conhecimento dele, quer aumentar a nossa relação com ele. Então, com a preparação da graça, podemos olhar para o futuro, não como finalização, não como fim, porque o homem natural, ele olha, né, o final da vida como fim, mas como continuação de um processo dirigido por Deus. O final da vida não é o final de tudo, vai ser um processo dali em diante, vai ser dirigido, nossa vida é dirigida por Deus. Então, pela graça do nosso Senhor, Ele realiza obras maravilhosas em nós. E Romanos, né, para finalizar, eu gostaria de ler Romanos 6,14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Então, por isso, o pecado ele perde o poder, né? Alguém pode chegar para mim e dizer assim: Edson, vamos ali fazer uma coisa errada. Eu posso dizer não, porque eu tenho liberdade, porque a graça de Deus está sobre mim. Mas quem não tem a graça de Deus sobre sua vida, automaticamente vai ser levado. Então precisamos ter sempre em mente que sobre nossas vidas está a graça de Deus. E quando a graça de Deus está sobre nós, meus irmãos, nós temos a liberdade de dizer sim ou não ao pecado, de dizer sim ou não àquilo que desagrada a Deus. Então, a única coisa que dirige nossas vidas, que deve dirigir, é a graça de Deus. Não permita que outra coisa dirija a sua vida, que só que a graça dele. Então Deus, em sua grandeza, poderia olhar para nós com riqueza, né, e superioridade, mas Ele quis descer à terra, entrar na terra, entrar no nosso círculo de vida. Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele veio como homem. A graça de Deus esteve aqui caminhando como uma pessoa. Então o único momento que Jesus se colocou acima dos outros, sabe quando foi? Quando Ele estava na cruz do Calvário. Ele sempre esteve, a graça de Deus é para todos, da mesma forma. Então que nós possamos viver debaixo da graça, que a graça de Deus seja real na nossa vida em todos os dias, que nós possamos entender que nós não temos como viver sem a graça, que a graça faz parte da nossa constituição como filhos de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e que a graça de Deus seja superabundante na vida de cada irmão. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã, Pai, que estamos aqui, Deus, diante da Tua presença, Pai. Pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Que a Sua graça, Deus, seja derramada a cada dia, Deus, ao acordarmos, Senhor Deus. Que a Sua graça nos acompanhe, Deus, aonde quer que nós formos, Senhor Deus. E que essa graça seja superabundante, Deus, para, Deus, influenciar outros, Deus, a viver debaixo da Tua graça, Deus.
Visita nesta manhã os teus filhos, Pai, que não puderam estar aqui neste lugar, Deus, por problema de saúde, por estar trabalhando, Deus. Abençoa cada um deles, Senhor Deus, que com toda sorte de bênção, Deus, com a sua graça, Deus, seja abundante na vida deles, Deus. Senhor, nos dê, Deus, um resto de manhã na tua presença, Deus. Nos conduz em paz ao nosso lar, Deus. Que o teu Espírito Santo, Deus, nos abençoe, Deus, com toda sorte de bênção, Pai. Senhor Deus, foram feitos alguns pedidos aqui nesta manhã, Deus. Que o Senhor tenha recebido, Deus, cada pedido, Deus. Cada irmão, Deus, que expressou a sua necessidade, Deus, que o Senhor esteja contemplando, Deus. E aqueles, Deus, que não expressaram, Deus, o Senhor é o Deus que sonda os corações, Deus. Sonda os nossos corações, o Senhor conhece, Deus, as necessidades de cada um aqui, Deus. Vem suprir, Deus, as nossas necessidades, Deus. Te oramos, Deus, agradecido, Deus, por esse dia maravilhoso. Nos dá um almoço abençoado, Deus. O Senhor, Deus, abençoa, Deus, a nossa farinheira, Deus. Abençoa, Deus, a nossa pãozeira. Abençoa a nossa amassadeira, Deus. Abençoa a nossa cafeteira, Deus. Não permite, Deus, que venha faltar o pão, nem o alimento diário na casa dos teus filhos, Deus. Nós te oramos agradecidos por tudo, Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silencioso, nós estamos despedidos.